Amigos e amigas que estão nesse momento assistindo o canal 6 da NET TV Comunitária. Estamos aqui com o Núcleo de Jornalismo na TV, retomando um debate com vocês sobre o que está acontecendo no país, no Rio e no mundo. Hoje o formato vai ser um pouquinho diferente, não será necessariamente um jornalismo, mas um bate-papo, uma conversa com o meu amigo Moisés, também aqui diretor da TV Comunitária, onde a gente vai trocar sobre essa situação, a crise econômica, a crise política, corrupção, alternativas, reforma política, reforma da Previdência, reforma trabalhista, ou seja, o que está acontecendo? Para onde vamos e aonde nós vamos chegar com isso tudo que ocorre, que muita gente está se perguntando. Moisés, como vai? Eu vou bem, agora melhor ainda participando aqui da retomada do Núcleo de Jornalismo. E você então introduz aí o assunto, você que virou diretor agora de escola pública, você que é professor estadual, diga aí, o que você está achando da conjuntura política? Abre o jogo aí para a gente poder bater bola. Primeiro tem uma indefinição, né? Há um medo no ar, né? O velho manifesto, quando dizia um espectro onda a Europa, nós podemos dizer assim, um espectro onda o Brasil. O que vai ser daqui para frente? Todo mundo aposta, todo mundo comenta que o Temer, 3% de pesquisa. 3% de pesquisa, por que ele não caiu ainda? O que está por trás? Qual é o medo? Porque com uma presidenta eleita, com apoio popular, teve uma queda, impeachment nela com argumento pífio e fraco, e agora temos um presidente da República cheio de batom na cueca e ninguém tira o Temer. Por quê? Olha, eu acho que esse é um bom tema aí para a gente debater, né? Mas eu acho que o Temer é só a armadura, né? Quer dizer, a estrutura da presidência, etc. Mas eu acho que o interesse que está por trás são interesses maiores econômicos, principalmente, que eu acho que tem a ver com o interesse do imperialismo norte-americano e o interesse do setor empresarial mais conservador, principalmente o setor das commodities, da agricultura e tal, e também os setores empresariais industriais de São Paulo, etc. Eu acho que manter o Temer pode ser uma alternativa melhor para eles, porque ele um governo que é totalmente antipopular, de fazer as medidas antipopulares e tal, com a ilusão ou a tese deles de que isso vai avançar a economia. Então, não tem um medo do Lula aí nessa história, não? Todas as pesquisas dão Lula, apanha, e só cresce nas pesquisas. Eu sei, eu acho que o medo do Lula está presente e eu acho que não só agora, né? Quer dizer, o medo do Lula é o gerador de toda essa situação, na minha opinião. Porque eles não esperavam que uma composição de forças populares ficasse tanto tempo no poder. E a perspectiva, caso se mantivesse o segundo governo da Dilma, seria a volta natural do Lula. E provavelmente por mais 8 anos e tal. Então, essa perpetuação, em tese, que seria a manutenção dessa correlação, dessa frente de forças populares, fez com que o pessoal fizesse o que fizeram. Agora, o incrível é que quem puxou tudo isso também hoje está na lona, que é o Aécio e o PSDB dividido, etc. Então, eles que imaginariam que ao combater e ao questionar a eleição popular da Dilma, iriam sair por cima ou sobraria para eles, etc. Caçar a Dilma e caçar o Temer na época e assumir o segundo lugar, que era uma possibilidade e tal. O PSDB está ficando pesado carregar o piano do PMDB. Eu acho mais do que isso, né? Eu acho que eles estão em vias de terminar enquanto estrutura partidária do jeito que era antes. Deve haver uma reorganização aí, porque eu acho que a divergência entre eles está muito grande, né? E vai se acentuar, acredito eu.
Estão discutindo aí, já chegaram, pelo menos, conseguiram produzir um consenso no Congresso sobre a reforma eleitoral, não é a reforma política, né? A reforma política é para discutir se é parlamentarismo, presidencialismo, se o voto é obrigatório, se o voto é universal, se é república, se é monarquia, isso é reforma política. A reforma eleitoral é a regra do jogo, né? Nós vamos ter eleição, possivelmente teremos eleição ano que vem, alguns acreditam que sim, outros acreditam que não. Então você tem que arrumar a regra do jogo. Então produziram um consenso no Congresso, ó. Cláusula de barreira, já a partir de 2018 e aumentando progressivamente até chegar em 2020, se eu não me engano, acho que é 2020, com cláusula de 5%, mas já começa já com 1,5% ou 9 deputados federais eleitos, pelo menos com um parlamentar por estado. Já seria uma forma de você também limitar o número de partidos para o Congresso. Fim das coligações e o financiamento público, que era o grande nó que estava sendo discutido no Congresso. Qual é esse grande nó? Se você acaba com o financiamento privado, você só tem um financiamento público. Mas quando você vai discutir o financiamento público no Congresso, existem atores no próprio Congresso Nacional que dizem que usar dinheiro público para financiar a campanha eleitoral é tirar dinheiro do povo e dar dinheiro para ladrão, para corrupto. Tem essa percepção na sociedade. Mas foi produzido lá um consenso, fizeram lá uma conta lá, vamos tirar parte da verba de emendas dos deputados, das bancadas para financiar a campanha eleitoral, diminui o tempo de propaganda eleitoral para compensar durante a campanha, ou seja, fizeram um bem arrumado para a eleição de 2018. Mas ainda assim essa regra que está agora prestes a ser aprovada na sua fase final, é uma regra que ela já tem um DNA restritivo, um DNA de começar a cortar. O problema da política brasileira é o número de partidos? O problema da corrupção se resolve diminuindo o número de partidos? Olha, eu acho que isso daí é uma falácia. Eu acho que esse discurso, ele não é um discurso que consiga refletir a realidade, porque a existência de muitos partidos, eu não vejo nenhum problema, sinceramente, certo? Por quê? Porque a questão, me parece, é que não existe um programa que unifique um conjunto de segmentos políticos, certo? A existência dos partidos, o PSDB é um partido, mas nessas últimas votações aí eles estão sobre o Temer, por exemplo. Eles estão divididos. Então aí já não seria um partido só, seriam dois. Porque o partido teria que ter um mínimo de coerência para estar junto. Por que eles estão juntos? Só para disputar a eleição? Então essa tese me parece que não... Eu acho que nesse debate da reforma política, nos parece que o mais importante é a gente perceber que precisa de ter mais participação cidadã. Precisa de ter mais participação da sociedade. Esse troço está muito nessa cúpula aí. Agora inventaram uma diferença entre o Supremo e o Senado. Parecia que eles iam entrar no ringue, que a casa ia cair, etc. Estava um troço falso, assim, de muita falsidade e muita artificialidade seria melhor. Certo? Eu acho que os setores progressistas, as forças do avanço, etc., tal, que estiveram aí envolvidas de alguma forma nos governos do Lula e da Dilma, deveria pensar mais como ampliar a participação popular, certo? No processo político e não só num processo eleitoral. Porque o processo eleitoral, feito por um Congresso, onde ele faz o que ele já projeta que vai acontecer com eles mesmos, é uma coisa que primeiro já não vai dar muito certo. Mas aí só uma nova constituinte. Só uma constituinte ou uma revolução, uma derrubada de quem está no poder, etc. e tal. Mas é importante que a gente reflita isso. Essa chamada mini-reforma, como você chamou aí, ou reforma eleitoral apenas, etc., é um troço cosmético
para passar uma ideia que vai mudar alguma coisa e tudo vai permanecer mais ou menos na mesma, com pequenas alterações. Eu acho que houve, pelo que eu entendi, houve um avanço dos partidos progressistas no sentido de não ter uma coisa muito restritiva. Me parece que aí foi algum ganho que teve, porque inicialmente se projetou, se falou em 5 partidos. Então, 5 partidos, bom, você não ia ter provavelmente o PCdoB, você não ia ter o PSOL, você não ia ter outros partidos que poderiam ter a projeção seria PMDB, PSDB, PT, acho que PSB... E tem um aqui, outro agora que eu não lembro. Eu me lembro da época lá do PDT, eu acho. Do antigo MDB, que nós participamos na época lá da luta contra a ditadura. Tinha vários partidos ali dentro, não era um... Tanto é que depois, quando liberou, saiu muita gente para um lado e para o outro. Então, quer dizer, o aprofundamento do debate ou a formação de lideranças que realmente se comprometam com a coisa pública, então é muito interesse, etc. Então, eu acho que isso precisa... de avançar e a gente precisa de estimular exatamente o debate nesse campo. Me parece que o que foi aí definido para as eleições, a mudança vai ser pequena. Não acredito que haja grande mudança, não. E você, que analisou, o que você está achando? Nessa regra do jogo, assim, eu já vejo elementos restritivos. Né? Por que eu digo que eu vejo elementos restritivos? O acordo em Brasília, ele diz o seguinte: eleição 2018 ainda terá coligação, mas... Coligação proporcional. Proporcional, mas... coligação para eleger deputado, né? Mas a cláusula de barreira, ela já entra de forma disfarçada. Fica 1,5% ou... 9 deputados federais, sendo que 1 em cada estado. Então veja, quais são os partidos que têm condição hoje de eleger um deputado por estado? São poucos. Isso por si só já cria uma certa barreira, porque na verdade o que vai acontecer? Isso é para ter acesso ao fundo partidário. Porque alguns partidos podem conseguir eleger parlamentar, mas não terá acesso ao fundo partidário, que é o dinheiro que todo partido recebe por fazer parte da Câmara, e também não terá acesso ao programa, aquele horário que vai à televisão semestralmente. Então, quer dizer, os períodos não eleitorais. Os períodos não eleitorais. Então, veja, aí já tem um corte restritivo, né? Porque da forma que vai sendo desenhado o quadro, da forma que está sendo construída a eleição de 2018, volto a dizer, se tiver eleição em 2018, porque eu também acho que as pessoas estão meio iludidas. Eu tenho conversado muito com o pessoal progressista. Não, o Lula está na frente das pesquisas, o Lula está na frente... Eu sempre pergunto, o golpe foi dado para devolver o poder ao Lula em 2018? Eu sempre faço essa pergunta. Deram o golpe para chegar em 2018 o Lula ganhar a eleição de novo? Para o pensamento progressista, pensamento democrático voltar ao comando do Estado brasileiro em 2018? Essa é uma pergunta que eu tenho feito. E que todo mundo fala assim, não, Lula vai ganhar a eleição em 2018. Tudo bem. Se tiver eleição em 2018, ele está apontando nas pesquisas como o principal candidato, né? O candidato a ser abatido. Mas aí começa a aparecer, né? Deixa eu então fazer só um pequeno contraponto a essa sua análise. Porque é o seguinte, veja, o que você fala é levantar o seguinte, obviamente que tudo será feito para impedir a volta das forças populares e progressistas ao governo. Até aí eu concordo. Agora, eles não têm todo o domínio da realidade política. Eles não têm, certo? O golpe foi feito com uma capa de legalidade, com certo apoio do Supremo, com a participação, quer dizer, dos deputados que foram eleitos pelo povo, usando um argumento que não foi derrubado pelo Supremo, etc, etc. É claro que, do ponto de vista político, a gente sabe que houve um golpe
que teve a participação da mídia, diversos setores e tal. A questão é como eles garantiram a eleição dentro dessa maquiagem, manter esse arcabouço aí de ilegalidade e tal. Eu acho que a via que é a mais palpável seria impedir o Lula de participar por causa da ficha limpa. Ser condenado em segunda instância, ser condenado em segunda inelegível. instância, o Moro correu com o processo, o anterior foi 90 dias, ele botou em 60, já ganhou, não, em 45, ele ganhou quase a metade do tempo para levar o processo de Curitiba para Porto Alegre, historicamente, e o presidente do Tribunal da 4ª Região lá do Rio Grande do Sul, que vai analisar, já disse que foi perfeito a posição do Moro, etc. Então, tudo caminha, e a imprensa está fazendo todos os cálculos, dizendo que, pô, vai dar até tal dia... Já lançou até o Moro. E tal, etc. Não, eu estou falando do ponto de vista do impedimento do Lula. E agora chegou um absurdo, né, da Folha de São Paulo, através do Datafolha, fazer uma pesquisa para saber se você é a favor da prisão do Lula. Então, quer dizer, a prisão de uma pessoa não tem mais a ver com direito, né, com as leis, com regras, etc. e tal. Tem a ver com avaliação, entre aspas, popular, que a gente sabe que pesquisa não é exatamente... Isso já é a antessala do Estado fascista, Isso, né? Já é o fascismo, exatamente, porque você pega e põe diariamente o José na televisão, aí pergunta quem é o José, todo mundo sabe, pô, entendeu? Isso aí todo mundo sabe, por isso que tem publicidade, para vender um sanduíche X, né, que ninguém sabia que existia, nem que pediu. Mas, então, eu acho que aí a exceção está caracterizada. Então, também não acho legal o pessoal, a gente tem que trabalhar de que no combate sempre, e cair de pé. Então, nós temos que combater todas as tentativas, né, como essa estão falando aí, então é bom ter um golpe, a pesquisa também. Não sei se você viu, a pesquisa da Datafolha foi assim, pode ter um golpe não, uma ditadura por um período, para dar arrumada na casa e tal. Então, quer dizer, isso aí, pô... Isso é de uma cara de pau, que é no mínimo uma cara de pau, né? Uma situação dessa, não tem jeito. Porque você pega a questão do golpe militar, dos militares voltarem ao poder via um golpe, você bota o Moro como alternativa eleitoral, e aí já começa a dizer que é o único que tem condição de disputar é o Moro, ou seja, tentando criar um ambiente, tentando criar uma situação de questionamento e testando as duas vias, a via eleitoral e a via, o aprofundamento da via golpista, né? Tem essa coisa aí. Mas nesse meio caminho ainda tem aquela pergunta, afinal de contas, como é que o Temer consegue se segurar? Porque neste contexto vai me amadurecendo que Temer ainda não caiu porque os golpistas não têm uma alternativa sólida, né? Porque o lado de lá ele começa também a mostrar fissuras. Você vê os militares que estavam em silêncio, não falavam A nem B, já começa lá vozes do passado fazer manifestação pública. Ainda que as autoridades instituídas, as Forças Armadas, digam o contrário, mas já tem militar graúdo, né, graduado, dizendo, já botando a boca no trombone, dizendo, se não consertar, vamos tomar mesmo. Ou a possibilidade da queda do Temer, isso ninguém ainda ventila, dizem que surgiu nos corredores, mas o Temer cai, o Rodrigo Maia assume, e já teve gente que ventilou a hipótese de prorrogar o mandato de todo mundo até 2020, para em 2020 fazer eleição geral, presidente, governador, prefeito, vereador. Aí é como se começasse um novo ciclo. Encerra o ciclo que começou com a conquista da nova Constituição, nova eleição para presidente, se encerra com um golpe, sai de um golpe, se encerra com um golpe e voltaria com uma nova... Nessa alternativa eu não acredito, não. O que eu acho que essa análise da segunda denúncia contra o Temer parece que trouxe um troço novo aí, é que, por exemplo, o Rodrigo Maia está com uma posição diferenciada e tal. Eu acho que
foi dada uma projeção ao Rodrigo Maia, que foi uma zebra, né? Ele assumia a Câmara, o DEM era um partido em extinção, porque o DEM é a Arena, que virou PFL, e depois virou DEM, etc. Tal. Era um partido que pelas últimas eleições estava definhando, etc. Acabou caindo ali a possibilidade dele ser o presidente da Câmara, o que... Caiu no colo. Caiu ali, ele assumiu. E, pô, na primeira denúncia ele teve um comportamento e tal, viu que eu acho que ia ser difícil ele ter outra posição. Agora, eu acho que o Rodrigo Maia está no seguinte dilema, né? Ou ele vai sair para trabalhar pela derrubada do Temer, ou ele vai para o ostracismo, né? Porque não vai ter outra alternativa muito para ele. Então, me parece que, não sei se isso aí vai representar uma fissura de algum segmento, certo? Mas ele está parecendo que está tendo um comportamento diferente do que teve na primeira denúncia. Como dizia Brizola, está começando a costear o alambrado. Eu acho que a situação política não está bem claro aí o que vai acontecer com essa segunda denúncia. A possibilidade de derrubar mesmo e tal, me parece que a maior possibilidade que eu estou vendo no momento atual é a manutenção desse governo aí, o aprofundamento aí, porque eles estão entregando tudo, né? Pô, aí que está. Eles estão fazendo em curto espaço de tempo coisa que nem o Fernando Henrique fez. Isso. Então, isso aí favorece que essas forças que são beneficiadas por toda essa situação, certo? Mantenha aí. É bom manter isso aí. Agora entrega a Eletrobras. Agora entrega o pré-sal. BNDES, pré-sal, Caixa Econômica. Banco do Brasil. Já se propôs a entregar o Banco do Brasil. Exato. Então, SEDAI aqui no Rio de Janeiro. Não, aí é alternativa. Vai entregando tudo, porque aí a gente mantém você aí e tal, etc. É a esperança de que com esta posição ele ganhe a confiança dessa elite econômica financeira que deseja todas essas reformas, mas acho que... Agora eu acho que é importante para as forças do progresso, né, as forças de esquerda, etc., não serem apenas comentaristas dessa realidade, né? Terem atuação no sentido, me parece que nesse campo aí ainda não tem muito claro, primeiro uma análise do que ocorreu, do que está ocorrendo, uma análise unificada e também alternativas unificadas e tal, de solução. Eu acho que isso... Porque também foram o quê? 12 anos, né? 13 anos, mais de 13 anos. 2 mandatos Lula, 8 anos, mais 4, 12, mais 14. 14 anos da Dilma. 14 anos de poder. Então isso também, até que você... Sabe, as ilusões ainda, não, vamos ver, quem sabe. Aí surge o Lula como alternativa política, aí é melhor acreditar logo que vamos ganhar e tal, etc., e deixar. Então, eu acho que o caminho seria a resistência, certo? Quer dizer, mobilização, quebrar o pau, eu não etc. tenho a menor dúvida que se faz necessário construir uma ampla frente de resistência ao fascismo, de resistência a tudo aquilo que queira acabar com a democracia, tudo que tenha conteúdo homofóbico, machista, racista, preconceituoso, antidemocrático. Acho que nós precisamos ter a noção... E essa questão também de... Não vai ter ditadura, não. Eu acho que é importante deixar claro. Não vai ter ditadura, porque aí o pau vai comer. Então, eu acho que as forças todas têm que se coesionar em torno disso. Deve-se construir uma unidade para barrar essa... E é o seguinte, vamos pro pau. Então aí nós vamos... Aí vai ser diferente. Não vai vir o Mourão. Agora, por acaso é o mesmo nome, né? Não vai vir um Mourão de Juiz de Fora e nós vamos aceitar ele botar os cavalos aqui e tal. É o seguinte, o pau vai comer. Aí, o que vai dar? Ninguém sabe. Mas não vai ser uma coisa sem resistência. Eu acho que isso tinha que ser fixado. Porque é o seguinte, quem vai dar a vida aí para enfrentar essa situação? Não vai deixar, depois de todos esses anos e da experiência histórica que teve, nem que tirou a vida do maior presidente do Brasil, que é o Getúlio Vargas,
que construiu quase tudo que nós temos aí, certo? O outro presidente achou que era melhor não ter sangue, etc. e tal, e aceitou aquela situação para não ter resistência. Não estou aqui criticando, foi a posição que ele achou e tal. Porque as outras forças, cada um fez o que achou melhor e tal, etc. E teve a resistência e depois teve a retomada e tal, etc. E, pô, aí derrubou a Dilma e, pô, não vai dar. Acabar a eleição, fechar Congresso, fechar Suprema, etc. tal, não dá. Eu acho que, pelo menos até o momento, né, até agora, o Brasil não foi o único lugar que esse tipo de golpe, essa nova modalidade de golpe, que é o golpe institucional, civil, midiático, né? Teve jurídico, Honduras, teve Paraguai, né? Honduras, Paraguai, estão tentando na Venezuela. Então, quer dizer, e não foi só na América do Sul, não. Em outros países fora daqui do continente também essa modalidade foi tentada aplicar. Então, essa nova modalidade de golpe, eu entendo que para eles, para quem deu o golpe, né, para quem estava interessado em dar o golpe, esta nova modalidade ela tem um deadline. Assim, tem que concluir o golpe. Né? Como é que se conclui o golpe aqui no Brasil? Para eles, o pensamento progressista não pode voltar ao poder. Não interessa. Eles têm que ter uma alternativa. E vão tentar, de todas as formas, construir essa alternativa. Aqui no Brasil, me parece que eles estão tentando construir essa alternativa na antipolítica. Né? Naquele outsider pela direita e pela extrema-direita, para vir por fora dessa estrutura que está aí, dizer que tudo isso aí não presta, dizer que tudo isso aí não vale nada e vamos eleger um outsider aqui. As pessoas estão dizendo que é o Bolsonaro, eu acho que não é o Bolsonaro. Ele é uma figura que pode comer nesse espectro, é uma figura que pode crescer nesse espectro, mas eu acho que eles vão começar a soltar balão de ensaio. Está soltando agora o Moro na pesquisa. A ex-jornalista do jornal, que trabalhava foi repórter do Jornal Nacional, eu não me lembro o nome dela agora, ela tem algumas semanas aí, lançou no YouTube a candidatura dela. Um vídeo, mas ela, o tempo todo, o que me chamou mais a atenção foram duas coisas. Ela nunca falou na primeira pessoa do singular, nunca falou eu, ela sempre falou em nós, né, como se fosse um grupo, né, um aglomerado de pessoas que, nós... E a outra coisa que ela falou também, que me chamou a atenção, é o seguinte: estamos procurando um partido. Né? Como quem nas entrelinhas, o que ela está dizendo? O que está aí não serve. Então, essa lógica do que está aí não serve, que tem que ser tudo novo, e se você conversar com a pessoa comum, com um trabalhador comum na rua, esse pensamento, ele tá na cabeça das pessoas, que chega e fala o seguinte, tem que ter gente nova, porque esses caras aí não dão mais não. Esse é mais ou menos o pensamento do senso comum. Então, nesse veio é que pode surgir uma nova aventura, como foi Collor, primeiro presidente eleito depois da ditadura, pode surgir uma nova aventura que pode fazer mal ao Brasil agora. E eu acho que é nisso que eles estão apostando. Eu acho que eles vão jogar nos dois campos. Uma possibilidade é o próprio Temer ser candidato, numa tentativa, numa análise de que vão conseguir que a economia cresça e que o desemprego diminua e tal, que eu acho que a alternativa parece meio lunática, certo? E a segunda alternativa seria essa, de trabalhar a questão do novo, de que quem não é político, apolítico, etc. e tal, que de alguma forma foi conseguida em São Paulo, através do prefeito atual de São Paulo, que se apresentou como empresário, bem-sucedido, etc. Tal. Dória. E não é à toa que o Dória foi o responsável por aquele movimento Cansei, certo? De extrema-direita e tal, etc. Agora, eu acho que outros segmentos estão aí no jogo. Amanhã vai ser lançado, nós estamos aqui na quinta-feira, e dia 5, que está sendo gravado o programa, dia 6 vai ser lançado em São Paulo o movimento que quer eleger 30 parlamentares, deputados federais, de empresários
que querem fazer um fundo, já definiram um fundo de financeiro para apoiar candidatos. O que me parece que isso o Supremo já tinha que agir, porque, olha bem, se é proibido empresário, empresa bancar candidato, como é que você vai fazer um fundo? Como é que esse dinheiro vai entrar nas campanhas? E eles lançaram, sabe quem tá? Aquele cara da Globo que tem um programa 12 horas, que é casado com uma outra artista da Globo, uma apresentadora loura e tal, etc. Como é que é? César Praga. Não. É o... César Prale, não? Não, rapaz, do cara que... Esse cara aí todo boyzinho... Luciano Huck? Luciano Huck. Luciano Huck. É o Luciano Huck. Isso é outra... Olha bem, é o Luciano Huck que está organizando isso, junto com aquele publicitário que fez a campanha do Fernando Henrique, que é o publicitário sucesso e tal, que é o cara lá da Bahia, que foi para São Paulo e tal, que eu esqueci o nome dele. E alguns empresários, tem artistas e tal, lançaram o movimento, tem folheto e tal, etc. Saiu na imprensa e amanhã vai ser o lançamento de São Paulo. Eles dizem que vão apoiar 150 lideranças, candidatos, para eleger 30. Quer dizer, então monta o partido, porque fora do partido, isso é o IBAD. Se lembra? Lá da época de 64, teve o apoio da CIA, etc. Eu, inclusive, botei no meu Facebook isso. Luciano Huck lança o novo IBAD, certo? Porque eles querem dar a linha, querem e tal, e conseguir laranjas que fosse candidato, porque, certo? Sim, então, é uma jogada também de articulação por fora da estrutura partidária atual, certo? Que é um boicote à democracia. Porque a democracia tem que entrar na regra da democracia, do debate. Que setor dos empresários estariam nessa articulação? Olha, eles citaram o nome de um empresário que não é desses aí mais conhecido, assim, e tal, certo? Tem uma lista, está aí na imprensa, está aí na mídia, esse movimento. Ontem, eu estava vendo a Globo News e aquela jornalista de Brasília, que faz comentário, uma mais, que faz junto lá de Brasília, política, se fez uma referência a isso. E falou naturalmente. Quer dizer, empresas não podem financiar política. É o que decidiu o Supremo e que no Congresso não foi modificado. Aí o cara diz que está fazendo um fundo... Empresário, pessoa física... Um fundo bilionário. Não. São empresas, né? Um fundo bilionário. Falaram assim, um fundo bilionário de articulação para eleger e tal. O que a gente conhece disso é exatamente o Instituto que foi montado em 1960, que a linha era contra o comunismo. E eles, para conseguir gente para o Congresso e tal, etc., eles são dirigidos por fora, de fora para dentro e tal, etc. Então, eu acho que isso nos reporta, certo, ao movimento social progressista e às forças de esquerda e progressista de se juntarem, entendeu? Eu acho que eu noto que isso ainda é uma situação ainda não consolidada. Eu fui num ato na ABI, de uma turma lá, com um debate com a Dilma, um pessoal volta a Dilma, etc. Tal. Quando um cara lá falou, não, mas tem o Lula, eu falei assim, que raio de discussão é essa, entendeu? Eu até saí. Eu achei que, Então, me parece que isso é uma demonstração de uma imaturidade política. Eu acho que a gente teve influência no poder e tal, e ainda tem uma coisa que precisa avançar, certo? No sentido de construir alternativa mais sólida e não achar que a coisa já está resolvida porque você ganhou a eleição e tal, porque as forças continuam aí. Eu acho que assim, desse ciclo de experiência do pensamento, desse novo ciclo, né, que foi os últimos 14 anos, eu acho que essa coisa que estão caracterizando de republicanismo ingênuo é uma das variáveis que deu terreno para os golpistas. Quer dizer, a visão ingênua... Eu não ouvi essa expressão ainda. Republicanismo ingênuo, que é aquela coisa de que todo mundo vai respeitar a lei, todo mundo vai respeitar as regras, vão respeitar o resultado, ou seja... Todo mundo é sério. Todo mundo é sério, todo mundo comprometido. O que a gente viu foi o seguinte, na primeira oportunidade que eles tiveram de dar um golpe, eles deram o golpe.
Então, quer dizer, eu acho que esse republicanismo ingênuo, ele realmente se refletiu no dia a dia. Porque, por exemplo, só agora, para alguns, né, eu não vou citar nomes, mas porque eu escutei um discurso essa semana aí de uma grande figura da política brasileira, só agora, quando estava no poder, não mexeu na questão da democratização dos meios de comunicação, porque confiou numa composição, numa aliança com um grande, né, com a Globo, né? Com a Globo, né? Aí essa mesma Globo foi lá e, né, ripa na chulipa, mandou bala. Aí agora, não, primeira medida, se eu voltar ao poder, primeira medida é democratizar os meios de comunicação. Então, acho que essa é a primeira, né, pelo menos alguma coisa está aprendendo. O republicanismo ingênuo já não vai ser tão ingênuo assim, se por um acaso ganhar eleições novamente. A outra coisa que eu acho que é a subestimação do parlamento. Essa tese aí, não, que isso é uma prática, é verdadeira, tal do presidencialismo de coalizão. As pessoas raciocinam o seguinte: não, no Brasil se governa de um jeito, é fazendo composição e aliança. Até aí tudo bem. Mas eu acho que houve uma subestimação de todos os partidos progressistas que não se atentaram que não bastava ganhar o governo. Não se concentraram também em construir maioria ou ter maioria numérica no parlamento. Eleger deputados também é uma necessidade. Não basta eleger o presidente, não basta eleger o governador. Você tem que ter uma base parlamentar que dê sustentação. Por que o Temer não cai hoje? Porque ele tem uma base hoje no Congresso, que é o chamado Centrão. De fisiologismo, etc. Não importa, pode ser fisiológico, as pessoas podem não gostar, voto, né? É o mesmo voto é blocado. Tem uma base. Tem uma base que hoje defende o Temer a ponto de ninguém conseguir tirar. Nega as investigações, nenhum processo anda. Então, veja, olha a importância de se ter base parlamentar. Isso faz parte do republicanismo ingênuo, que achou que bastava ganhar o governo, que teria muito poder e com isso poderia fazer uma ampla coalizão e que isso daria sustentação, governabilidade. Se usasse o poder como deveria usar, certo? Até poderia fazer muito melhor do que fez, certo? Mas eu concordo com você. Eu acho que tem um outro aspecto que eu acho importante, que é essa questão que você levantou da comunicação. E não só a comunicação no sentido de aplicar a Constituição, porque, eu vou para cima, é aplicar a Constituição. O artigo 5º, o capítulo 5 da Constituição, se aplicado, já daria uma boa derrubada nesse monopólio, certo? A questão foi uma arrumação, né, que se teve, como você disse, dá para compor e tal, vamos levando. A primeira entrevista do Lula foi no Jornal Nacional, a primeira da Dilma, no primeiro mandato, foi no Jornal Nacional. Então, quer dizer, etc. Então, acho que isso tem uma ingenuidade, isso não tem a menor dúvida, certo? Agora, tem uma outra questão, que é a questão da luta política. O exemplo que eu acho que era importante refletir é, digamos, o Trump nos Estados Unidos, certo? Quantas vezes o Trump já tinha dado como derrotado? Um monte. Certo? Exatamente. Era quase que certo. Aliás, todo mundo dizia que não tinha a menor chance, que ele não ia ganhar nunca, que aquilo ali era um outsider, que não, essa era a análise que todos os especialistas faziam. Trump não vai ganhar a eleição. Isso, eu não estou... sobre o resultado em si, eu também acho que... Agora, é importante, é o seguinte, é que você precisa travar a luta sempre. Diariamente. Então, veja bem... E ele fez isso nos Estados Unidos. Você tem um monopólio de comunicação. Você está no governo. Então, o que é? Cada assunto, cada ação, o governo tem que ter a posição. Porque, pelo menos, a posição do governo vai aparecer. Não fez a disputa de hegemonia. Ou, pelo menos, não fez a disputa política mínima. Não fez a suficiente, né? Eu vi uma entrevista do Franklin Martins, que ele falou isso, inclusive, quando ele foi chamado para o governo, ele disse,
é o seguinte, presidente, não tem como eu ir para o governo e tal, porque a minha linha não é muito aqui, anda aí pensando e tal, porque eu acho que ele tem... E o Lula falou, não, vamos à luta e vai acontecer e tal. Ele disse que nesse período, toda vez que surgiu um fato político e tal, o governo tinha posição. Porque o governo não tem que ter a posição que se quer ouvir, o governo tem que ter a posição que ele acha que tem que ter. Como nós, as forças progressistas e tal, tem que marcar a posição, certo? Seja, não, vamos perder, então aquele negócio meio, sabe? Não, isso vai nos desgastar. Muito dedo, muito dedo, inclusive com uma diferenciação entre partido e movimentos sociais. Não, eu sou o governo, então o movimento social tem que ficar aqui. Essa é uma outra faceta do republicanismo ingênuo. Então, qual era a faceta? Diga aí. É o seguinte, não vamos criar muita luta, não, porque se criar muita luta vai acirrar muito e pode desestabilizar. Exatamente o contrário. Aí na hora que precisou, em alguns momentos que tentaram, antes de derrubar Dilma, tentaram em outros momentos também criar uma crise de instabilidade para derrubar. Aí chama o movimento social. Então acho que essa visão também me parece que meio que ingênua do republicanismo e até certo ponto utilitarista também do movimento, porque se você está permanentemente fazendo o debate, né, com a sociedade, fazendo com que os movimentos sociais estejam permanentemente também ativos, participando, e não institucionalizados, porque também esse é um problema histórico, né? Institucionalização dos movimentos sociais. Isso é um problema que nem na Europa isso foi resolvido. O Brasil pode ser que consiga ser o pioneiro. Eu acho que tem um lado do movimento social também, né? Que é o seguinte, achar que o movimento social está no poder. Exato. É a ilusão. Né? Exatamente, porque nós estamos no poder, então a gente tem que maneirar. Não tem nada disso, querido. O governo pode ser progressista, avançado e tal, mas ele é um governo de todo o Brasil, de todas as forças. Então, vai ser na disputa que permanece, aí que está, a disputa permanece. Aquela disputa anterior, num governo tipo Fernando Henrique, havia uma disputa política na sociedade. Não só contra o Fernando Henrique, mas contra as forças que davam suporte ao Fernando Henrique no movimento social, certo? E da mesma forma no governo Lula, as forças do campo progressista que davam algum suporte e eram ganhadoras de várias questões nesse governo, também continuavam com a disputa. Então, quer dizer, essa questão me parece que não ficou muito... Porque eu acho, sei lá, um certo partidarismo também, quer dizer, dos movimentos sociais, etc., que deixou, não, esse pessoal é nosso. Então, fica todo mundo meio sem saber para onde vai andar. Anestesiado seria a palavra mais justa. Exatamente. Fica anestesiado. Não, o governo é nosso aliado, então a gente não pode fazer manifestação, não pode fazer mobilização, porque vão dizer que é contra. Anestesiado acho que seria o termo mais correto. E essa situação acabou que gerou um vazio, digamos assim. E todo mundo sabe que na política tem uma máxima, né? Em política não existe espaço vazio. Se você não ocupa, alguém vai ocupar. Eu acho Me parece que o movimento que menos teve isso no governo e tal, foi o MST, certo? Porque o MST, se lembra que ele vai, mas é do governo, e eles continuam fazendo o Sábado Vermelho, sei lá, o Maio Vermelho, o pessoal ali daquela comunidades eclesiais de base, que tem um dia que em abril, sei lá, e tal, que ali estava assim, não, a reforma agrária e tal, depois até que isso... Alguns movimentos sociais tradicionais no Brasil ficaram caracterizados como chapa branca. Exatamente. Ali a chapa, não é o movimento, ali é o governo. Acho que isso, e as pessoas souberam explorar isso de certa forma. Né? Onde entra o republicanismo ingênuo, onde entra a vacilação no que diz respeito a fazer um enfrentamento dentro da sociedade, a disputa da hegemonia. E eu acho também que uma outra coisa que eu acho que é importante nessa questão da comunicação é perceber que várias forças políticas progressistas, de esquerda, que defendem a democratização e tal, às vezes defendem no discurso como uma política que não
aproveita os espaços existentes já para ser alavanca desse movimento. Por exemplo, as TVs comunitárias. Certo? As TVs como essa que nós estamos aqui. Certo? A TV comunitária é uma coisa, um espaço para todo mundo, para se manifestar, etc. E no Brasil nós temos 100. Quantas tem esse espaço que aqui tem o Rio e quantas forças políticas nos seus estados, nos seus municípios participam disso, para ocupar esse espaço? Mas se você for lá e fizer uma entrevista com ele, vai dizer, não, tem que democratizar, tem que combater a Globo, tem que fazer isso, tem que derrubar e tal. Mas na hora do enfrentamento concreto, da expressão desse ponto de vista na prática, então tem também algumas questões que precisam ser melhor alinhavadas e definidas para a ocupação mais ampla dos espaços existentes. A gente vai vendo que o contorno que vai aparecendo é um contorno ainda de muita instabilidade e incerteza, né? Nós temos aí Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, Partidos Progressistas, MST, MTST, Consulta Popular. Nós temos um conjunto, né? Nós temos aí Tem Juventude, o JS, Juventude Rebelde. Juventude Rebelde. Então, a gente uma palavra que está muito sendo usada. Nós temos um condomínio progressista no Brasil que está fazendo aí ensaios, está buscando, ontem mesmo, no caso, teve a manifestação contra as privatizações das estatais aqui no Rio de Janeiro, Você na porta esteve lá, não foi? da Petrobras. Eu estive lá, o Lula estava lá também, ou melhor, o Lula foi e eu estava lá, né? Até parece que eu sou a atração principal. Não, o Lula veio na manifestação, fez uma boa fala, justamente nesse sentido de chamar para a luta, de chamar para a resistência. E o Lula falou que já nasceram vários Lulas, né? Então, exatamente. Então não é ele. Não adianta tentar me acertar, porque o Lula não é uma pessoa, o Lula é uma ideia. Isso eu achei importante no discurso do Lula ontem. Porque coletiviza. Porque ele chama a sociedade, chama o movimento social, chama os trabalhadores, é o seguinte, vamos para a luta, vamos para o enfrentamento. Porque se me pegarem, vocês vão Exatamente. Então, acho que essa foi a tirada, a principal mensagem passada no ato em defesa das estatais contra as privatizações, porque eles querem continuar pisando fundo nessa agenda, né? Privatizar a estatal, reforma da Previdência, reforma do trabalho, ou seja, privatiza, tira direito e sufoca o trabalhador. O que mais que eles vão fazer? Daqui a pouco vão vender a Amazônia, né? Não, e mais, né? E tudo feito assim, meio sem tempo para reação. E se você não está acompanhando com fôlego, você é atropelado o movimento. Exatamente. Porque passa por cima, a carreta passa por cima, você não tem tempo de... não, mas aquilo ali passou... Já foi, agora é ali. Como se estivesse furando. Você tem que tapar vários furos, né? A canoa está cheia de furinho, tem que ficar furando para ela não afundar. Exatamente. A situação é exatamente essa. Então, acho que a gente vai... esse final de ano ainda eu acho que ainda reserva algumas surpresas. Essa questão do Temer, essa questão dessas delações, que ainda tem delação ainda para ser, como é que se diz, aceita lá pelo Supremo, essas indefinições. Uma pergunta, né, todo mundo quer saber, né? Ninguém fala, mas todo mundo quer saber. E se o Lula for preso? Preso não, for condenado em segunda instância? Não vai ser candidato. E aí? Quem é o candidato? É Ciro Gomes? É uma aliança de todo mundo em torno de Ciro Gomes? É um outro nome do PT que o Lula vai abençoar, ungir, enfim, né? A gente esse cenário ele ainda não está consolidado. Eu particularmente acho que na próxima eleição para presidente nós vamos ver o mesmo quadro da primeira eleição para presidente depois da ditadura, que foi aquela... 9 candidatos. Aquela pulverização de candidatos. E o Collor saiu e ganhou. E o Collor ganhou. Então eu acho, eu tô começando a sentir esse cheirinho, né? Não quero aqui zoar ninguém do futebol, não, que diz que sente cheirinho, mas chega na hora não sente cheirinho de nada, belo título, nada, e morre na praia. Não quero fazer uma gozação, mas... Estou sentindo esse clima no ar, de que vai ser uma pulverização de candidatura. Vamos ver. Está tudo indefinido, está tudo em aberto. Acredito eu que está tudo em aberto ainda.
Agora, Madureira, e a justiça? Como é que você está? O Supremo? Eu acho o seguinte... Diante dessa situação toda, certo? Porque eu estava lendo um livro, acho que é importante, o estado de exceção é o estado necessário para o neoliberalismo. Então, quer dizer, o neoliberalismo não se sustentaria numa democracia. E como o Supremo, que seria o guardião, né, quer dizer, do Estado de Direito, porque é o guardião da Constituição, se está apresentando diante dessa quadra política. Como é que você... Moisés, minha formação, eu sou professor de Sociologia, sou formado em Ciências Sociais. Eu, ultimamente, tenho conversado muito com as pessoas, né, do meio e falo o seguinte, eu nunca vi, ninguém comenta, pouco se fala, é verdade, mas as pessoas deviam ler Oliveira Viana. Porque Oliveira Viana sintetiza o seguinte, aqui no Brasil, corrupção virou bandeira política. Combate à corrupção virou bandeira política, ou seja, é uma arma para destruir o adversário, mas nunca um tema para realmente ser tratado, enfrentado e resolvido. O que nós estamos vivendo nos últimos anos é exatamente isso, a corrupção como bandeira política para desacreditar e desmoralizar. Porque efetivamente, punir, efetivamente combater, zero. Isso, se criou um direito, uma variante do direito, uma variante constitucional, que é aplicado conforme o interesse punitivo desses segmentos, por exemplo. Né? É a tese da teoria de domínio do fato. Você não precisa ter prova. A teoria do domínio do fato foi uma coisa absurda que foi usado e tal, um troço do fascismo italiano. Mas, além disso, a prisão provisória, certo? Então, quer dizer, um abuso total. Acabou o habeas corpus. Então, exatamente. Uma conquista do Estado Democrático de Direito está indo por terra. Totalmente por terra. Se aplica, o cara põe o cara na prisão até que o cara confesse, certo? Para entregar algum político e tal. Então, quer dizer, e tem também uma coisa de ojeriza política. Porque, veja, os políticos são uma porcaria? Eu acho que a maior parte é uma porcaria. Agora, quem os colocou lá e por que os outros políticos ou os outros não foram eleitos como políticos? Como se ninguém tivesse responsabilidade por isso. Certo? Então, você veja agora o que aconteceu com aquele reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. O cara tinha assumido o poder, eleito pela comunidade, um ano depois surgiu uma denúncia, ele não teve direito à defesa e uma procuradora pediu a prisão e uma juíza deu a prisão do cara, o cara foi para a prisão e tal, e mataram o cara, porque o cara se suicidou então, certo? Até onde isso vai? Derrubaram a economia do Brasil para o quê? Para arrecadar 15 bilhões? Quando anualmente 200 bilhões vão para os bancos? Eu vejo da seguinte forma, querem concluir o que Fernando Henrique começou. Eles querem que o mercado interno seja dominado pelas empresas estrangeiras, um Estado mínimo e uma democracia mínima, parcial, para se gerenciar no dia a dia. Então, eu acho que isso é onde eles querem chegar. Para isso, eles vão atropelar. A simbologia que eu faço é o seguinte, a criança, a água e a bacia. O que eles querem fazer é convencer o povo de pegar a criança, a água e a bacia e jogar tudo fora. A gente tem que dizer o contrário. A água está suja? Então vamos trocar a água, vamos pegar uma água limpa, não precisa jogar a criança fora nem a bacia. Vamos tirar a água suja e vamos caminhar, vamos andar. Eles querem jogar tudo fora. Nós temos que jogar água suja. A teoria é que eles querem jogar tudo fora, mas quem está jogando é o emprego das pessoas, 15 milhões de desempregados, a indústria nacional, certo? O espaço para o imperialismo norte-americano.
Então, quer dizer, eles querem, como se eles quisessem fazer uma limpeza, eles não querem fazer limpeza, porque o que eles querem fazer é exatamente manter esse segmento que não, que sempre dominou a política e a economia, certo? Quer dizer, aprofundando esse controle. Você viu o que aconteceu com Alcântara, está acontecendo com Alcântara, com a soberania sobre a questão do urânio, né? Do almirante Otton, o que eles fizeram e tal. Então, quer dizer, tem uma política dirigida com essa capa de um fantasioso Moro para passar uma ideia de que aqui nós estamos limpando, etc. Então, esse negócio da vassoura nós já conhecemos, né? Gênio quase. Exatamente o que deu, certo? Mas Moisés, a luta continua. Essa é uma retomada do Núcleo de Jornalismo. Quero agradecer a sua presença, agradecer você que está em casa assistindo a TV Comunitária. A pergunta do Moisés: e o STF e a Justiça Brasileira? Semana que vem nós vamos tratar desse tema para entender melhor, para aprofundar melhor o que está acontecendo no Brasil. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Forte abraço. Até o próximo Núcleo de Jornalismo, até o próximo dia que a gente vai debater o Brasil e o Rio de Janeiro.